Bolsas de valores pelo mundo derreteram no começo da semana. Os investidores foram surpreendidos principalmente pelo risco de recessão na economia dos Estados Unidos. E fomos descobrir qual o tamanho deste alerta. Agora, quem está torcendo para a economia americana seguir firme e forte é Kamala Harris, que quer manter os democratas na Casa Branca. A candidata apresentou um vice. E no programa de hoje, a gente te explica quem ele é. No Oriente Médio, o temor da escalada da guerra de Israel contra grupos extremistas. O alvo da vez é o Hezbollah. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. Sempre muito bom te encontrar por aqui. Semana de altos e baixos nas principais bolsas do mundo. O fenômeno tem duas explicações: o efeito manada e principalmente um temor de recessão nos Estados Unidos. Mas até que ponto devemos nos preocupar com estes sinais do mercado? O primeiro terremoto veio logo no começo da semana. As bolsas desabaram segunda-feira. A origem desse abalo sísmico financeiro, o temor com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. O gatilho para o cenário caótico foi o relatório americano sobre o emprego, que mostrou uma desaceleração maior do que o previsto. A taxa de desocupação subiu para 4,3% em julho. Isso significa que os Estados Unidos saíram do chamado pleno emprego, quando cerca de 97% da força de trabalho está ocupada. Em termos reais, o que isso significa? Com a resposta, o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas. Não é um hecatombe. Acontece que tem uma ex-funcionária do Federal Reserve, do presidente do Banco Central norte-americano, que ela havia estabelecido uma regra. Se a taxa de desemprego subir 0,5% em 12 meses, significa que o país vai entrar em recessão. Junte-se a isso que o pedido, ou melhor, a folha de pagamento nos Estados Unidos, pedido de emprego, foi apenas de 114 mil e não de 175 mil esperados. Então, veja, você tem uma notícia que não é tão negativa. O desemprego subiu de 3,8 para 4,3, mas não é absolutamente positiva, mas não é um hecatombe. O pedido de emprego pulou de 116, mas a gente esperava 175 mil. E vem a regra dessa ex-Federal Reserve falando, olha, se subir 0,5%, isso é recessão. Isso causou um estresse enorme no mercado que, na minha opinião, foi exagerado. Os números do emprego nos Estados Unidos deram a impressão de que o Federal Reserve, o Banco Central americano, pode adiar os cortes nas taxas de juros por muito tempo. Para combater a inflação, o Fed usa o tradicional recurso de aumentar os juros. Os Estados Unidos convivem com a maior taxa em 20 anos, entre 5,25% e 5,5%, mas com uma perspectiva de queda. O Banco Central existe para evitar a inflação e evitar a recessão. Se por acaso o Banco Central percebeu que a inflação já está corroendo, você já perdeu. A política monetária funcionou dessa maneira. Você pisa no freio agora para a economia parar daqui 6 a 9 meses. Você acelera para a economia começar a andar daqui 6 a 9 meses. Não é tão simples. Subiu a inflação, sobe juros. Não. O teu objetivo é justamente não deixar a inflação subir. Veio a recessão, baixa juros. Não. O teu objetivo justamente é evitar a recessão e não deixar a inflação correr solta. Então, eu acredito que deva cair pelo menos 0,25% agora na próxima reunião de setembro. Até o momento, analistas estimam que a situação econômica no país se mantém sólida, cresce ligeiramente e a inflação desacelerando. Está sendo chamado de pouso suave após a pandemia da Covid-19. A inflação, de certa maneira, está controlada e o desemprego, vamos lá, subiu de 3,8 para 4,3. É o efeito colateral do antibiótico. Para controlar a inflação, é que nem a gente fala, você chamou o pessoal para arrumar a casa. Ninguém gosta quando vem gente arrumando a casa, é aquela bagunça. Mas você precisa arrumar a casa
porque a inflação é o pior imposto, que bate justamente no mais pobre. Por que no mais pobre? No mais rico ele se protege, ele compra um título público. O mais pobre, ele já está no emprego informal, não é reajustado, não é eventualmente assalariado e não consegue investir em títulos públicos porque não tem o conhecimento. Só que o mais pobre é o que tem a propensão marginal a consumir, é o que consome mais da renda do que o rico. Então é importante que a inflação prejudica muito mais o mais pobre do que o mais rico. E agora que a inflação caiu, é o momento do consumo voltar a subir mais rápido, claro, com o arrefecimento da taxa de juros e colocar as coisas em ordem. Por isso que eu acho que é um exagero, como eles falam em inglês, chegar num ponto de hard landing, numa aterrissagem forçada. Eu acho que nos Estados Unidos deveremos ter, por enquanto, uma aterrissagem suave. A palavra recessão, colocada na mesma frase em que aparece Estados Unidos, foi um dos movimentos para o efeito dominó, que derrubou as bolsas mundo afora. O índice Nikkei, que mede o mercado de capitais do Japão, desabou mais de 12%. A maior queda em décadas. Por causa do fuso horário, a Bolsa de Tóquio é a primeira a abrir entre as mais relevantes. A desvalorização histórica provocou uma reação em cadeia. Os resultados negativos se estenderam até Nova York, passando pelo resto da Ásia e toda a Europa. Porém, os maus resultados foram a tradução do impulso que às vezes rege o ambiente especulativo. O Banco do Japão manteve desde 2017 a taxa de juros zero ou um pouquinho negativa. Vamos assumir que é zero. E eu sou um investidor com $1.000. Cheguei com $1.000 e vou comprar ien japonês. O ien japonês, há um ano, vamos supor, estava 162 ienes por dólar. Como eu estou com $1.000, eu vou comprar 162 mil ienes. E provavelmente é isso que eu vou pagar para daqui a um ano. O que eu vou fazer com esses 162 mil ienes, que equivale a $1.000? Vou comprar um título norte-americano que paga 5,25. Ou seja, vou ganhar $1.000 mais 5,25%. No final do ano, eu vou ter $1.005,25. Ganhei 5,25. E na expectativa que eu iria comprar 162 mil ienes com uma taxa de 162. Como o Banco do Japão subiu a taxa de juros, ficou mais interessante investir no Japão. E o Banco do Japão começou a comprar a moeda japonesa. Então, o ien japonês valorizou. De 162 foi para 144. Aí você fala, mas caiu. Não, você está precisando de menos ienes para comprar $1. Você tinha 162 mil, que é o que você precisa pagar. O câmbio está 144, 162 mil dividido por 144, que é quanto você tem que pagar para o Banco do Japão, um banco japonês. Quanto que dá 162 mil dividido por 144? $1.125. Ora, você ganhou $1.005 e agora você está pagando $1.125? Você perdeu dinheiro. Ah, mas por que a Bolsa do Japão caiu? Por dois motivos. Primeiro, agora você está devendo mais para os bancos japoneses. Então, é provável que muita gente que tomou dinheiro nos bancos japoneses não tenham a capacidade de pagar a sua dívida. Puxa, Dumas, mas você está falando $1.000. Não, eu estou falando mais ou menos de 700 bilhões de dólares. Alguém vai dar o calote. Ao longo da semana, os índices voltaram ao normal, a começar pelo Japão. Agora, retornando ao assunto de risco de recessão nos Estados Unidos. Quem está realmente torcendo para a leitura ser de prosperidade econômica é a campanha dos democratas, partido que tenta se reeleger. Quanto aos republicanos, que querem voltar à Casa Branca, qualquer má notícia em que o rival possa ser responsabilizado é uma boa notícia. O governador de Minnesota, Tim Walz, foi nomeado vice na chapa da democrata Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos.
Mas como a indicação pode influenciar na corrida à Casa Branca? É o que a gente vê agora na reportagem do editor de internacional, Fabrício Naitsky. A escolha mais importante e mais aguardada da campanha de Kamala Harris à presidência, enfim, aconteceu. Pouco mais de 3 semanas após a desistência de Joe Biden na busca pela reeleição, a nova indicada do Partido Democrata nomeou Tim Walz como candidato a vice. A princípio, a escolha foi tida como surpreendente. Mesmo constando em todas as listas de possíveis escolhidos para a chapa, Walz era visto como um franco atirador. Apesar da experiência como governador de Minnesota no currículo, o estado é dominado pelos democratas há quase 50 anos, o que levantou dúvidas sobre a motivação e a estratégia por trás do nome. Aos 60 anos, mesmo sem ter um grande reconhecimento nacional, Walz pode ser decisivo na conquista de estados importantes na disputa em novembro, principalmente no chamado Meio-Oeste, seu curral eleitoral. Ex-professor e membro das Forças Armadas, Walz é visto como uma escolha progressista. No governo estadual, ele ampliou direitos trabalhistas, além de garantir refeições gratuitas para crianças nas escolas e investimentos no setor de habitação. Um dos pontos de maior destaque veio com a defesa do direito ao aborto, especialmente após a Suprema Corte reverter o caso Roe v. Wade em junho de 2022. Na época, Walz prometeu que Minnesota seria uma espécie de refúgio para mulheres em busca de interromper a gestação. Os republicanos, porém, criticam a gestão no estado, principalmente durante os protestos que se espalharam após a morte de George Floyd, em maio de 2020. A acusação é de que o governador teria sido lento na resposta às manifestações violentas. Mas o auge que fez chamar a atenção da campanha democrata veio há pouco tempo, em uma entrevista em um canal de TV. Questionado sobre Donald Trump e J.D. Vance, Walz foi direto ao ponto e chamou a dupla de esquisita, ou weird, na versão em inglês. O termo viralizou instantaneamente. A cúpula democrata julgou que a expressão foi bem aceita pelo eleitorado, ao invés de termos considerados mais fortes que vinham sendo usados na campanha, como ameaça existencial. Com a escolha, a expectativa de Kamala e seus aliados é de que a mensagem do partido chegue com mais facilidade no eleitor americano médio, através de uma figura carismática e identificada com o Meio-Oeste. Para Lucas de Souza Martins, professor de História dos Estados Unidos na Temple University, da Filadélfia, o vice deve somar na chapa e ser uma arma essencial da comunicação durante a campanha. E quando você coloca em uma chapa o Tim Walz, você está pensando em alguém que é de um perfil diferente de vários outros candidatos democratas que você teve ao longo de várias décadas. Ele é o primeiro, depois de uma tradição de anos, que não é um intelectual clássico. Ele é um produto eleitoral que tem várias facetas. A primeira delas é que ele não só é um governador experiente, mas também é alguém que já foi deputado em um distrito que era dividido entre os republicanos e os democratas. Então, até para que ele possa vencer no distrito dele, ele precisava absorver também, uma aparência um pouco mais republicana e não necessariamente democrata. Ele representa alguém que já trouxe soluções para o americano médio, e é exatamente isso, que a Kamala Harris precisa agora. É alguém que tem na sua bagagem política, na sua bagagem eleitoral, sucessos, de trazer políticas públicas para o americano médio, para o eleitor médio, e ele representa isso muito bem. O começo oficial da campanha foi intenso. Na Filadélfia, ao lado de Kamala Harris, Walz voltou a criticar Donald Trump, dizendo que o candidato do Partido Republicano não sabe o que é servir ao povo por preferir servir a si próprio. No dia seguinte, a turnê da chapa chegou no Meio-Oeste. Nos comícios, Walz buscou cativar o público nos estados de Wisconsin e Michigan, além de atuar como cão de guarda e ir para cima da oposição. Mas tanto Kamala quanto Tim Walz precisaram ir atrás de respostas para a economia, principalmente por conta da semana agitada nas bolsas de valores ao redor do mundo. A expectativa é de que um eventual governo Harris siga boa parte das políticas econômicas de Joe Biden, mas aumentando a proteção ao consumidor. Na tributação,
a tendência de queda nos impostos para as classes baixa e média, enquanto a taxação de empresas pode continuar subindo. Isso vai trazer uma questão à campanha que vai trazer a Kamala Harris ainda mais distante da administração Biden. Por mais que ela seja a vice-presidente, ela não tem falado e ela não vai falar sobre isso ao longo da campanha com bastante intensidade, exatamente da questão da economia. Porque quando nós falamos da questão econômica, existe naturalmente uma fragilidade da gestão Biden. Por isso que quando você acompanha aquilo que a Kamala tem dito, né, nos seus comícios, nos seus diálogos diretos com o eleitor, ela fala mais sobre temas de discursos mais ligados à esquerda mesmo, né, a identidade dela como mulher afro-americana, a questão dos direitos da mulher, até porque se ela falar sobre resultados econômicos, a tendência é que ela não obtenha apoios, e é por isso que isso vai influenciar na dinâmica da campanha. Daqui até novembro, Kamala Harris e Donald Trump possuem tempo para muitos comícios, movimentações políticas e polêmicas. Tudo que possa fazer um dos dois o novo presidente dos Estados Unidos. A guerra entre Israel e o Hamas completou 10 meses nesta semana e ainda sem data para terminar. A tensão no Oriente Médio aumentou depois que o movimento islâmico nomeou como novo líder um dos homens mais procurados pelo Estado judaico. Uma semana depois do assassinato de Ismail Haniyeh no Irã, o Hamas nomeou um novo líder, Yahya Sinwar, conhecido por ser linha dura. Nascido em Khan Yunis, o novo chefe da organização se reuniu ao grupo islâmico na época da criação, em 1987. Ele passou 23 anos em prisões israelenses e foi libertado em uma troca de prisioneiros em 2011. Ex-comandante de elite das brigadas Al-Qassam e suposto mentor do ataque de 7 de outubro, é procurado pelo Estado judaico e está na lista dos Estados Unidos de terroristas internacionais. Depois da indicação, o exército de Israel prometeu encontrar e eliminar Sinwar. Yahya Sinwar recebeu um novo título. Ele agora é o chefe do Biro Político do Hamas. Este título político não o absolverá de ser assassino do que está conectado a todo o planejamento e execução do que aconteceu em 7 de outubro. Portanto, a mudança em seu título não apenas nos impede de persegui-lo, mas nos motiva e faremos o esforço para encontrá-lo, para atacá-lo e para que eles substituam o chefe do Biro Político mais uma vez. O Hamas nomeou Sinwar depois que Haniyeh foi morto em um ataque com explosivos durante uma visita a Teherã. O ataque não foi reivindicado, mas o grupo islâmico e o Irã culparam Israel e prometeram vingança. O ministro interino das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri, disse que Israel cometeu um erro ao matar o líder político do Hamas. O ato que os sionistas realizaram em Teherã foi um erro estratégico porque lhes custará gravemente. Também esta semana, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu lamentou que o Hamas tenha realizado o ataque em 7 de outubro, pedindo desculpas por falhas de segurança. Pouco depois do atentado, o premier publicou nas redes sociais que os serviços de inteligência não previram e nem avisaram sobre a operação realizada pelo grupo islâmico. O ataque matou mais de 1.200 pessoas, a maioria delas civis. O grupo palestino também fez 251 reféns. 111 permanecem em Gaza e 39 deles estão mortos. O episódio de violência desencadeou a ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, que já fez quase 40 mil vítimas. A guerra reacendeu as tensões no Oriente Médio, entre Irã e aliados, incluindo o Hezbollah libanês de um lado e Israel do outro. O temor de uma conflagração regional se intensificou depois do assassinato de Haniyeh e Fuad Shakar, o comandante militar do Hezbollah, morto em 30 de julho em um bombardeio israelense perto de Beirute. Por causa das mortes, o chefe do movimento armado libanês declarou que o Hezbollah e o Irã são obrigados a adotar represálias contra o Estado judeu. Diante do risco de a guerra se alastrar, a comunidade internacional trabalha incansavelmente para tentar acalmar a situação e relançar as negociações para um cessar-fogo e a libertação dos reféns detidos em Gaza. Os contatos diplomáticos se multiplicam, especialmente entre os países mediadores do conflito, Estados Unidos, Catar e Egito.
Apesar das tensões no Oriente Médio, os Estados Unidos afirmam que Israel e Hamas estão perto de alcançar uma trégua. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, diz que um acordo para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns está mais perto do que nunca. Israel está em alerta há quase uma semana, aguardando a resposta prometida do Irã e dos aliados. A tensão também aumenta no Líbano, onde aviões militares israelenses sobrevoaram a capital Beirute na terça-feira. Vários países pediram aos seus cidadãos que abandonassem o Líbano e algumas companhias aéreas suspenderam voos para Beirute. A Lufthansa prorrogou a decisão de evitar o espaço aéreo iraniano e iraquiano até 13 de agosto, assim como a suspensão de voos para Tel Aviv, Beirute, Teherã, Amman e Erbil até a mesma data. Quem acompanha a nossa cobertura desde o começo dessa guerra, que agora completa 10 meses, sabe bastante do Hamas. Mas um outro personagem que tinha aparecido com força no começo do conflito, o Hezbollah, agora voltou bastante fortemente. É sobre ele que eu quero conversar com vocês. O tamanho do Hezbollah, para a gente entender a importância desse grupo na região e as ameaças que eles impõem aos judeus, aos americanos, temos de olhar para os números. Bom, primeiro, como é que eles surgem? Em 1982, como um desdobramento da Guerra do Líbano, que dura entre 75 e 1990. Existem duas outras datas que são dois grandes traumas internacionais. Em 2006, para os próprios judeus, para o exército israelense, entre um confronto do Hezbollah contra o exército do Estado judaico, em 1983, em que morrem pelo menos 240 fuzileiros navais americanos num outro conflito com esse grupo armado. Então vamos aos números. Estima-se que eles ainda tenham no arsenal dispostos aí a usar pelo menos 100 mil foguetes. E eu estou falando de projéteis de menor capacidade. Mas como eles estão no sul do Líbano, bem na fronteira norte de Israel, é muito fácil atingir o território vizinho, como tem acontecido ao longo de anos e mais recentemente nesses 10 meses de guerra contra o Hamas. Agora, não interessa onde aconteça o conflito, sempre existe um elemento muito importante, a chamada propaganda de guerra, e aí os números são bastante divergentes. Enquanto o próprio Hezbollah diz que tem 100 mil combatentes prontos a entrar ao campo de batalha, institutos internacionais de estudo estratégicos de guerra, como o europeu IISS, fazem uma estimativa bem mais real ou bem mais modesta, talvez 20 mil combatentes. Mesmo assim, é um número bastante importante contra o exército de Israel, que está num conflito intenso há 10 meses e já começa a mostrar alguns sintomas de fadiga. Mas Israel não está sozinho. Os Estados Unidos, que é um antigo aliado público e notório, esta semana fez um movimento muito importante por meio da Secretaria de Defesa. O Pentágono veio a público anunciar que o USS Abraham Lincoln, um dos maiores porta-aviões da sua frota, está se dirigindo para o litoral de Israel para dar apoio a Israel em qualquer tipo de escalada do conflito. E aí eu estou falando de uma máquina de guerra que leva 90 aeronaves, entre helicópteros e caças prontos para ação e pelo menos 5 mil tripulantes, militares muito bem treinados, também prontos para entrar no cenário de guerra. O USS Abraham Lincoln chega naquela região, no finalzinho do Mar Mediterrâneo, para substituir outro gigante igualzinho a ele, que estava de prontidão, o USS Theodore Roosevelt. Só que um porta-aviões desse porte, ele não navega sozinho. Ele precisa ali de outros navios de apoio, a exemplo de destroyers. Então, esses navios também vão fazer um apoio à região, deixando uma notícia muito clara, um cenário muito evidente, que os Estados Unidos têm um enorme apoio contra o Hezbollah. Então, isso também é uma mensagem de dissuasão para o Hezbollah não tentar nenhuma agressão um pouco mais violenta contra o Estado judaico. E vamos voltar um pouco aí, nós estamos em agosto, vamos voltar um pouquinho no final de julho, quando acontece a morte, então, do ex-líder do Hamas na capital iraniana, Teherã, no dia da posse do novo presidente iraniano.
Ainda as notícias são um pouco nebulosas, porque Israel jamais assumiu a autoria de um atentado que matou o ex-líder do Hamas, mas existem algumas hipóteses deste projétil, talvez um míssil, ter sido lançado por um avião supersônico saído de Israel, muito mais provavelmente um drone, mas existe uma terceira hipótese, que uma bomba havia sido plantada na casa em que Ranier usava ali como refúgio em Teherã. Eu coloquei aqui algumas imagens de uns aviões, porque caso tenha sido uma opção de Israel uma invasão aérea, existiria uma capacidade de contra-ataque dos iranianos com os potentes MiG-29. A gente trabalha sempre no campo da especulação, uma vez que não houve confirmações oficiais. Mas o cenário remonta a uma escalada que pode, então, colocar o Hezbollah do Líbano dentro dessa conta. Eu vou avançar um pouco no noticiário internacional para a gente sair e continuar na Europa, saindo um pouco também do cenário de guerra. Em Madrid, capital da Espanha, um museu permite que pessoas cegas descubram alguns dos patrimônios mundiais. Com as pontas dos dedos, Marina e José Pedro exploram a maquete da Igreja Sagrada Família de Barcelona, em uma exposição que permite que os deficientes visuais descubram alguns dos monumentos mais conhecidos do mundo. Você vem aqui e tem um elemento real sobre o qual você pode imaginar outras coisas. Isso te ajuda muito. Gosto muito disso. Me gusta muito vir por isso. O Museu Tiflológico de Madrid, que vem do grego tuflos, que significa cego, abriga 37 produções de monumentos globais listados como patrimônio mundial. O local conta com maquetes do Taj Mahal, a Ponte de Londres, a Estátua da Liberdade, o Coliseu de Roma, o Pártenon em Atenas, a Torre Eiffel, o Kremlin, a Cidade Velha de Jerusalém e muitos outros. A guia com visão parcial no museu explica como funciona a experiência. Uma pessoa cega veio visitar o museu e, especificamente, em vários monumentos, ela tinha aquela memória de como eram aqueles monumentos. Monumentos que ele visitou quando enxergava. Então, de alguma forma, você participa dessas memórias e de como mudam a expressão no rosto dessa pessoa e a emoção. O espaço foi criado em 1992 pela ONCE, uma organização nacional espanhola para cegos que conta com 71 mil membros. Feitos de madeira, pedra, metal ou resina, os modelos são acessíveis a todos os visitantes, proporcionando uma experiência prática e sensorial da arquitetura. A visitante Marina Rojas elogiou o museu. Pelo fato de que as pessoas com deficiência que podem vir aqui desfrutar de conhecer como é o monumento e como é a cultura, penso que é uma oportunidade maravilhosa para nos dirigirmos um pouco mais à sociedade, à cultura, à arte. O museu também apresenta obras de pessoas com deficiência visual e uma exposição de ferramentas e equipamentos utilizados desde o início do século XIX até a década de 1980 para ajudar os cegos no acesso à cultura, incluindo livros em braille. E atenção para você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site e ali numa barra preta no topo da tela e clicar em cima de áudios. Depois, acervo e fazer uma busca com a palavra que você quiser. E a partir daí é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça a sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá em www.jovempan.com.br e assine. Eu fico por aqui, me despeço com a promessa de voltar na semana que vem com mais um programa relevante. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.